meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Eu já tive uma empresa com a minha mulher e eu sou casado com um regime de comunhão de bens total, tanto que a gente, para se casar, foi necessário se fazer uma escritura de pacto antinupcial, né? E era minha sócia. A lei é nova essa? Então, o Código Civil introduziu isso em 2002. Ah, não, tá? isso é anterior. O novo Código Civil de 2002. Anterior. Então, as sociedades que se constituírem depois de 2002, elas devem observar a regra do artigo 977. Mas por que isso aí? Porque, de repente, imagino eu, porque cada sócio responderia pela parte integral da sociedade e, como estão juntos, é uma coisa só. Isso, exatamente. É o que a gente chama de confusão patrimonial. Porque acaba acontecendo na prática, muitas vezes, aquela situação que a gente vê no dia a dia. O marido e mulher montaram a sociedade, a pessoa jurídica, né? Aí o marido vai buscar os filhos na escola com o carro da sociedade. A esposa vai fazer compras e paga o cartão de crédito da sociedade. Não dá para saber o que é da pessoa jurídica, e o que não é. O que é da individual de cada um dos sócios. Agora, isso a lei V2 para essa. Em relação aos filhos, como é que funciona? Filho pode ser sócio? Pode ser sócio, sim. Só que tem que preencher alguns requisitos que a lei estabelece, né? Se o filho for um menor de idade, né? Ele tem que estar devidamente assistido, representado. Tem que ser autorizado pelo pai. Tem que ser autorizado pelo pai. Que é o dono da empresa. Não pode exercer administração, faz muito sentido, né? Sem dúvida, claro. E o capital social tem que estar totalmente integralizado, totalmente pago, né? Entendi. Então, preenchendo esses requisitos, sai tranquilo. Agora, me esclarece aqui, eu acho que é uma dúvida de muita gente. Vamos imaginar, a gente fala, não sei se mudou, mas a gente fala em sociedade limitada até 7 sócios, é isso? No máximo? Não tem limite. Não tem limite. Mas uma SA tem que ser a partir de quantos sócios? Então, a sociedade anônima, nós temos 2 tipos de SA. Nós temos a companhia aberta e temos a companhia fechada. Tanto companhia aberta quanto companhia fechada, eu posso constituir com 2 ou mais sócios. Não tem um limite mínimo nem um limite máximo estabelecido em lei. É lógico que a estrutura da companhia aberta é criada para ter inúmeros sócios, né? É pulverizar, cada um que se interessar, comprar as ações, adquirir. Sim, por isso fala sociedade anônima, né? Anônima. Não dá para saber quem são os sócios. De capital aberto e tal. Agora, mas imaginemos aqui, doutor Gianluca, nós 2 abrimos uma empresa de advocacia, viu? Porque de comunicação não dá nada. Vamos lá, uma empresa de advocacia. Um capital registrado aí, hipotético, de R$100 mil. Certo. Aí a nossa empresa quebrou. Quebrou, mas está devendo 300 mil. Mas o capital registrado é de 200 mil, é de 100 mil. Eu tenho responsabilidade só até 100 mil, só? Então, se for uma sociedade limitada, a responsabilidade é limitada ao valor do capital social. Aí o que acontece? O problema é que na prática não é bem assim que as coisas fluem. Porque os bancos, por exemplo, sabendo dessa regra, o que eles fazem? Pedem para o sócio figurar como avalista de um documento. Aí ele vai ser acionado não porque ele é sócio da limitada, mas porque ele assumiu um compromisso pessoal de ser avalista. Entendi. Então, a princípio, a regra é essa. É o limite do capital, né? Agora, a gente tem algumas situações que não podemos desprezar, como, por exemplo, as dívidas trabalhistas, né? Então, as dívidas trabalhistas... Antes de você entrar nisso, você falou do banco. O banco é uma empresa, uma instituição financeira que o banco se cerca de tudo e tal. Exato. Mas nós 2 não devemos em banco. Nós devemos 300 mil aí no mercado. E não temos como pagar. Aí alguma empresa, sei lá, pede a nossa falência, alguma coisa assim. Se nenhum de nós estiver comprometido como avalista, nossa responsabilidade é de R$100 mil só. Como regra geral, sim. Aí, como regra geral, sim. Esse dinheiro, quem é que faz essa distribuição? É o juiz? Para saber quem vai pagar ou não? No caso da falência, é o chamado administrador judicial. É nomeado um administrador judicial. Esse administrador judicial, ele vai ter uma ordem de classificação dos créditos na falência e ele vai ter que seguir aquela determinada ordem. Bom, mas aí, nós 2 vamos perder o nome, vamos ficar com o nome sujo, digamos assim. Então, na falência, olha que interessante, Alberto, na falência não.
Na falência, quem vai falir, na verdade, é a pessoa jurídica, é a sociedade limitada. Não é eu e pessoa você, física. a gente não tem os efeitos da falência sobre a nossa vida pessoal. Muito bem. Mas ele ser um sócio investidor pode? Pode, sem problema Sem algum. problema nenhum. Sem problema algum. Interessante, né? É porque, imagino, a lei esteja se prevenindo no sentido, de repente, de ele, como sendo um funcionário público, talvez destinar algum benefício à empresa, alguma coisa assim. Pode ser que seja isso. Exatamente isso. Né? Essa é a ideia, olha aí, tá vendo? Tá vendo? É mais ou menos isso. Então, Essa é a ideia. Então tá bom. E empresa individual? Quando a gente fala de sociedade limitada, como o próprio nome diz, você tem uma responsabilidade limitada. E quando é uma empresa individual? Então, a empresa individual é o que a gente chama, muitos chamam de firma individual, outros chamam de empresa individual e tecnicamente, no âmbito jurídico, a gente chama de empresário individual. É a pessoa física, a pessoa natural que desenvolve uma atividade empresarial. O problema disso qual é? Ele tem uma responsabilidade ilimitada. Isto é, ele vai responder com seus bens pessoais por dívidas empresariais contraídas. Então, se aquela atividade empresarial tiver dívidas, essas dívidas vão poder recair sobre os bens individuais, particulares de quem montou a atividade empresarial. Então, isso aí digamos que é um agravante. Tá? Então, é um problemaço, né? E por esta razão, você não aconselha ninguém a abrir uma empresa individual? Individual, não. Não. Hoje nós temos um outro recurso, Alberto. Aquele que não quer ter sócio, porque quem era empresário individual é porque não queria ter sócio. Sim, sim. Não quer ter sócio, sim. Tocar tudo sozinho. Então ele tem a possibilidade hoje de montar uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ter responsabilidade limitada, né? E o nome disso é EIRELI, ou outros chamam de EIRELI também, que é a abreviação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O problema é que para montar esse tipo de pessoa jurídica, ter essa responsabilidade limitada, sozinho, não precisa de sócio, né? O problema é que eu preciso ter um capital mínimo já no ato do início da atividade, que é um capital de 100 salários mínimos. Que vai dar hoje o quê? 90 mil? 100 mil reais. E como é que você comprova isso? É um depósito bancário? É um saldo? Como é que é? Não, na verdade ele não tem, é uma falha até da lei, né? Há uma possibilidade de modificação disso posteriormente, mas ele faz uma declaração, ele declara e responde civil criminalmente pela declaração que ele fez. Mas é interessante, né? Então, ó, eu declaro ter esse valor assim tal. Bastou. Se não houver nenhum problema ao longo do trajeto. Se não houver nenhum problema, não. O fato é que se tiver um problema, isso é um agravante, né? Porque ele deu essa declaração, ele responde criminalmente por isso e também pode ser considerado uma burla que ele burlou aquela situação. Sim. E responder ilimitadamente. E a tributação, nesse caso, é maior ou igual à empresa individual? É a mesma tributação. Ele pode se enquadrar como microempresa e empresa de pequeno porte, ser optante do Simples, tal como o empresário individual também pode também. Empresário individual, sociedade limitada e a EIRELI, qualquer um deles pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, tá aí o recado do doutor Alexandre Cotrim Gianluca. Não abra nunca uma empresa individual. Abra uma empresa, torne-se uma pessoa jurídica, sem ter sócio mesmo, e você, de repente, conseguindo ou dando uma declaração. Agora também, se essa declaração for fraudulenta, problema é seu. Mas se a empresa seguir a vida toda, não vai ter problema nenhum, tá certo? Doutor Gianluca, o que é mais fácil, abrir ou fechar uma empresa? Mais fácil? Abrir. Sem sombra de dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Demora para fechar, não? Fechar é um trabalho danado, né? Tem que apresentar certidão negativa de débito tributário. É uma burocracia gigante, trabalhista. Ixi, é difícil. Complicado. Não é fácil. No Brasil é muito difícil fechar a empresa. E se você fecha uma empresa, a partir do momento que você tem lá o registro que fechou, não sei como é que é feito, deve ser um carimbo fechado, alguma coisa assim, daqui para trás acabou, o que aparecer depois, se aparecer algum débito de tributos e tal, como é que fica? Até 2 anos, mais ou menos, dá para... O credor pode ainda buscar os bens de sócios, bens remanescentes, coisas desse sentido. Depois de 2 anos, já não tem mais como fazer mais isso. Qualquer pessoa pode pedir a falência de uma empresa, não?
qualquer credor tem a possibilidade. Claro. Qualquer credor tem a possibilidade. Não tem a lei não traz nenhum tipo de requisito para o credor. A lei traz requisito para quem vai sofrer a falência. Não é toda empresa que pode sofrer um pedido de falência. Mas o credor, qualquer credor pode entrar com pedido. Tá. Isso aí, e esse pedido, ele tem que ter um advogado para pedir ou ele... Ele precisa necessariamente de um advogado. Para entrar e hoje, pela lei, Alberto, tem um detalhe importante. O crédito, não é qualquer tipo de crédito que justifica um pedido de falência. O valor ele tem que ser acima de 40 salários mínimos. A dívida? A dívida, o crédito que eu tenho... Tem que ser acima de 40 salários mínimos. Muito bem. Eu posso, inclusive, juntar com outros credores. Se eu não tenho um crédito nesse limite, né, eu posso juntar com outros credores e esse grupo de credores pode ajuizar a ação. Você monta uma associação de credores. Tá Exatamente. Tem muitas, viu? Tem, né? Olha só. Gente, conversando aqui com o Dr. Geluca, falando sobre empresa, recuperação judicial, que eu quero falar na sequência, da antiga concordata e tal. Me dá licença só um pouquinho aqui, doutor, que eu vou dar um recado muito importante. A gente segue já aqui no nosso Visão Geral de hoje. Cada dia um assunto diferente para você, né? Isso é realmente muito importante. Mas, gente, olha, uma cidade de 54 mil habitantes, rodeada por 2 importantes rios, com 0% de mortalidade infantil e referência de qualidade em saúde e educação públicas. Esta é Jaguariúna, uma cidade de inúmeras possibilidades, em pleno desenvolvimento e que abriga um tesouro procurado por muitos, a qualidade de vida. Confira aí. Você sabia que Jaguariúna é um dos principais polos industriais do estado de São Paulo e de todo o Brasil? Localizada estrategicamente dentro da região metropolitana de Campinas e próxima ao Aeroporto Internacional de Viracopos, Jaguariúna é o destino certo para sua empresa crescer, alçar novos voos e ampliar horizontes. Às margens da rodovia SP-340, uma larga extensão territorial oferece as condições ideais e necessárias para a instalação de sua empresa ou unidade industrial. A apenas 15 minutos de Campinas e a 120 quilômetros de São Paulo, Jaguariúna dispõe de importantes incentivos fiscais para a viabilização de seu investimento. Muitas das principais marcas e empresas brasileiras e internacionais já escolheram Jaguariúna. Escolha você também. Invista aqui. É isso aí, hein, Jaguariúna? O seu negócio vale ouro. Progrida com Jaguariúna. Doutor Geluca, primeiro, existe a recuperação judicial e extrajudicial? Isso. Existem as duas? As duas. E alguma delas tem a ver com a antiga concordata? A recuperação judicial, ela veio para substituir a concordata. Então, a gente não tem mais o Instituto da Concordata. Então, a gente tem a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. A diferença da recuperação judicial para a concordata é que a concordata ela só envolvia 2 situações, Alberto. Eu poderia ou parcelar uma dívida ou pedir perdão de uma parte da dívida. Eu só tinha esses 2 recursos. O perdão acho que era a coisa que eles mais faziam, né? Mais ou menos, né? O que mais pedia, mas era o que menos aceito. Mas agora, por exemplo, primeiro, explica, eu até imagino, extrajudicial que não envolve a justiça, tá certo? É algo amigável, é isso? A extrajudicial é um acordo privado que o credor faz, o devedor faz diretamente com seus credores. Mas ele pode sim pedir para o juiz homologar. Tá? É passível de homologação. Porque quando o juiz homologa, 2 coisas acontecem. Primeiro, dá mais credibilidade para aquele acordo, né? Em segundo momento, é que os credores que aceitaram o acordo não vão poder pular fora mais, porque teve uma homologação judicial. Então, essa que é a vantagem de homologar. Os credores, se eu aceitei receber 200 por mês, não posso depois querer receber tudo à vista se eu assinei isso aí. Exatamente. Entendi. Exatamente. É uma forma de dar credibilidade para todo o processo. E agora, a judicial, quem é que determina o que vai ser feito? É o juiz? Na judicial, a vantagem da extrajudicial, só para finalizar, é que se eventualmente o devedor descumprir o plano que ele programou, ele não tem falência. Já na judicial tem, viu, Alberto? Esse que é o problema. Quando eu ingresso com uma ação judicial de recuperação judicial, se eu não cumprir com o plano que eu prometi ali, isso vai provocar falência de quem entrou com o pedido. Como que funciona o pedido? Funciona assim.
eu entro com um pedido de recuperação judicial, dizendo que eu estou em dívida, que eu estou com uma crise econômico-financeira. Eu tenho que comprovar isso com balanços contábeis, documentação. Eu falo quem são os meus credores, faço uma lista dos meus credores, a origem do crédito, o valor, nome do credor, uma lista completa. E falo os motivos pelos quais eu estou em crise, que eu acho isso fantástico. Porque se eu não sei o motivo pelo qual eu estou em crise, como é que eu vou sair da crise? Né? Então eu tenho que apresentar o motivo pelo qual eu estou em crise. Aí isso vai para o juiz. O juiz recebe esse pedido, analisa os requisitos e, se tiver tudo de acordo com a lei, ele manda processar, ele manda seguir. Aí, em seguida, eu tenho que apresentar um plano de pagamento. Tá certo. E isso não sendo cumprido, o próprio juiz pode determinar a falência? Pode. Aí eu apresento um plano de pagamento, esse plano é submetido à aprovação dos credores. A partir do momento que decretou a falência, a tua empresa tem que fechar? Tem que fechar as atividades. No dia seguinte tem que encerrar as atividades. A princípio, a lei estabelece o encerramento das atividades. Agora, a gente tem a possibilidade hoje, a lei está muito moderna, essa nova lei de falência. Ela autoriza o que a gente chama de continuação provisória. Às vezes o juiz determina que a empresa continue mesmo falida, porque é uma forma de vender mais por um preço melhor. Né? E esse dinheiro vai... manter emprego também, manter emprego, exatamente. Bom, mas então vamos lá. A judicial, qual que é o prazo que tem uma recuperação judicial? Olha, hoje em média, para você entrar com o pedido até o juiz autorizar e tudo mais, gira em torno de 6 meses a 1 ano. Sim, mas a partir do momento que foi concedida, você tem quanto tempo para se arrumar? Teve a concessão da recuperação judicial, o juiz acompanha. Eu posso fazer um plano de pagamento de 10, 15, 20 anos, viu, Alberto? Então você pode ficar 10, 20 anos aí se os credores aprovarem, né? É indispensável que os credores aprovem. A partir desculpa, mas eu quero saber o seguinte. Enquanto você estiver dentro do processo de recuperação judicial, você tem algum benefício? Porque, na teoria, você é uma empresa doente. Uma empresa doente precisa de tratamento. Então, o governo faz alguma coisa para te dar o tratamento, te coloca na UTI, te põe para o quarto, enfim, ele cuida de você também, não? Não. Não? Não. Quem vai cuidar do doente são os credores. Os credores que vão continuar o fornecimento, vão conceder descontos, parcelamento. De maneira opcional, né? De maneira opcional. Eles vão optar em... aquilo que você falou, e bem comentou recentemente. Manter vivo quem está... É melhor estar doente e depois, de repente, melhorar e voltar à atividade normal do que ter uma falência decretada e você acabar não recebendo nada. Mas doutor Gianluca, aí decretou, não pagou, o juiz decidiu pela falência e aí pela prorrogação, como é que você falou? Qual é o termo que é? Para continuar trabalhando? Então, a continuação provisória. Continuação provisória. Isso. Agora, o plano de recuperação, só para esclarecer também, vamos imaginar que eu tenha apresentado um plano de 15 anos e os credores aprovaram esse plano. Né? Durante 2 anos, o juiz acompanha esse processo. Ele não vai acompanhar os 15 anos, ele acompanha 2 anos. Aí encerra o processo judicial. Agora, o acordo em si continua sendo cumprido. Tá? Mas judicialmente só fica 2 anos. Entendi. E essa como é que foi qual tempo? Continuação provisória. A continuação provisória. É provisória por quanto tempo? Isso é o juiz que estabelece. Então já sei, é provisória para sempre. Pode ser. Pode existir isso, empresa que esteja trabalhando, falida sob a luz da lei e continua trabalhando normal. Não, porque a ideia de dar essa continuação provisória é para aparecer possíveis investidores na aquisição. Porque eles vão comprar e aí o dinheiro que eles vão pagar vai entrar na massa falida e aí então eu vou pagar os credores com esse dinheiro. Essa que é a ideia. Entendi. E agora eu quero perguntar aqui para o Gianluca o seguinte. Vamos falar um pouquinho de franquia? Vamos. É bom negócio? Depende da franquia, viu, Alberto? Claro que nós não vamos citar nomes lógico, aqui, lógico. Né? Mas depende da marca, depende, enfim, de qualquer forma, alguém que vai começar um negócio que nunca fez, se vai entrar naquele mesmo ramo, de repente o início por uma franquia talvez seja uma solução. Sim, a vantagem da franquia é que a franquia, muita gente acha que é só uma licença de marca, mas não é. Né? O franqueador, ele transfere, ele autoriza a utilização de uma marca, isso já é
consideravelmente um grande passo que se dá, porque você já tem um público-alvo já conquistado, você tem uma credibilidade de mercado, então isso ajuda muito. Mas, além disso, o franqueador ele transfere um know-how para o franqueado. Então, desde treinamento de funcionário, como encontrar um ponto comercial adequado, qual que é o público-alvo que ele vai atingir. Então, como ele vai controlar o sistema de contas a pagar e receber. Então, todo esse know-how é transferido para o franqueado. Isso também é muito bom em razão da franquia. Agora, franquia. quem que faz tudo isso numa franquia? É o franqueado ou o franqueador? Que faz pesquisa, que olha, deve ser aqui, melhor fazer aqui e tal. Quem que faz tudo isso? A princípio, essa é uma... Lógico que o franqueado, quando vai investir seu dinheiro, ele tem que buscar essas informações. Mas, pela lei, quem deve oferecer tudo isso é o franqueador. Franqueador. Tem um documento na franquia muito importante que se chama COF. COF, Comitê Olímpico de Futebol, COF. É a circular de oferta de franquia. E nesse documento, ele vai estabelecer lá tudo que a franquia, todas as informações necessárias para o franqueado estão lá. Quanto que ele vai ter que investir, qual que é o melhor público que ele vai atingir, quanto que é o faturamento que se espera. Então, tudo isso está lá. E claro, o franqueador tem que ter um lastro, ele tem que ter o dinheiro para comprar a marca, né? Comprar o direito, e não é a marca, comprar o direito de utilização, comprar a franquia, e ele precisa ter um respaldo, um capital de giro, que é para poder fazer isso aí. Os franqueadores exigem sempre, né? Exigem, e é interessante que grande parte, quase todas as franquias, elas não permitem que o franqueado obtenha esse dinheiro junto ao banco. Não é por empréstimo, ele já tem que estar com capital. Você não pode emprestar? A maioria das franquias não tem autorizado, não. Porque ele acaba já contraindo uma dívida. Você vai ter um compromisso e tal, né? Então, eu acho extremamente interessante. Quando nós fazemos transferência de empresa, a justiça não tem nada a ver. A lei permite que eu passe a minha empresa para qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa pode comprar a minha empresa. Sim, quando a gente tem um estabelecimento empresarial, uma empresa, você pode vender para quem você quiser essa empresa. Agora, depende de algumas situações também, viu, Alberto? Talvez essa situação, por que eu fiz isso? Porque eu quero perguntar para você o seguinte: essa situação é a seguinte: uma empresa está extremamente endividada. Aí, de repente, passa essa empresa para uma pessoa que sei lá, todo mundo é digno do respeito do ser humano, claro, mas imaginemos assim, uma pessoa que não tem nenhum recurso, não tem nenhuma propriedade, não tem absolutamente nada, mas passa para o nome dessa pessoa, porque se a coisa estourar, até a pessoa aceitou que vá no nome dele, porque não está nem aí. Isso pode ser embargado, pode ser a qualquer momento ser pedido para que se desfaça tudo? Depende muito do caso em concreto. Então, por exemplo, se eu fiz essa transferência com boa fé, porque quem comprou, eventualmente o comprador apareceu com a possibilidade de fazer a compra e no decurso da contratação identifiquei que isso não era possível, ou posteriormente a isso, aí a princípio esse negócio não é desfeito. Mas quando se faz isso com outras intenções, Alberto, como por exemplo, eu tô pensando em alguém o que laranja, a fraude, exatamente. Vou desviar patrimônio e tal. Isso é um risco, porque isso pode ser desfeito, seja na esfera civil ou então na esfera da falência. Então, um suposto credor pode pedir a anulação dessa transferência, desse ato de venda, e também é possível na falência a desconsideração desse ato, voltando todo o bem que foi transferido para a nossa falida. Na falência, quem é que se privilegia de início para receber o que tem? É o credor trabalhista. Trabalhista? É, o credor trabalhista. São os funcionários? São os funcionários, E tem os honorários advocatícios também do falido que entra também, como está equiparado a crédito trabalhista. Tá vendo, gente? Hoje é dia do advogado. Uma boa oportunidade para você ser um advogado trabalhista. Então, os honorários dele também estão pagos? São pagos, junto com os credores trabalhistas, né? E depois, em seguida, depois do crédito trabalhista, a gente paga o crédito com garantia real, que são aqueles créditos que são garantidos por hipoteca, penhor. Então, geralmente, são os créditos de banco, né? O banco faz empréstimo, pede uma hipoteca, então esse crédito vai depois do trabalhista. Primeiro os trabalhistas, depois o banco e os fornecedores e tal. Os fornecedores, depois do
dos créditos com garantia real, aí vem depois os tributários. O governo vem antes? Aí vem o crédito tributário. Aí depois do tributário que vem os fornecedores. Então, por último. É por último. Por isso que às vezes para o credor vale a pena concordar com o plano de recuperação judicial, porque a hora que chega a falência, ele está praticamente no final da fila. Mas não... tudo bem. O doutor Cardello outro dia comigo falando assim, direito é uma coisa, justiça é outra coisa. Não é verdade? Por justiça, a meu ver, os tributos deveriam ser pagos depois, deveriam ser pagos por último, né? Porque o governo ele é sócio de todas as empresas sem ter nenhum investimento. Pô, vamos manter os fornecedores têm funcionários e aquela coisa, e deixar, o governo deveria ser o último. E não se tenta alguma coisa com alguma emenda de alguma lei, no sentido de que seja aprovada para que isso mude? Vou te provar que isso é pior do que você imagina até. Sabe por quê? Quando você entra com um pedido de recuperação judicial, ainda que os credores tenham aprovado todo o plano de recuperação, a lei diz que o juiz só vai conceder a recuperação judicial se o devedor apresentar certidão negativa de débito tributário, ou seja, ele tem que estar em dia com a tributação ou ter feito um parcelamento. Mas isso não é absurdo, Absurdo. Tanto que o STJ, né, ele entendeu que tem uma jurisprudência já no sentido de que pode ser concedida a recuperação ainda que não apresente CND, porque o que se busca aqui é a preservação da empresa, não é pagar o imposto. Gente, eu vou pedir uma recuperação judicial porque eu não estou conseguindo pagar. E claro que entre pagar um funcionário e pagar um imposto, eu vou pagar o funcionário, então eu fiquei devendo pro governo. Exatamente. Né? Fiquei devendo tributo. Aí, de repente, você não pode pedir a recuperação judicial porque está devendo pro governo. É a mesma coisa de você de lhe pedir, exigirem para determinada coisa um atestado de pobreza e custar R$2.000 para você tirar um atestado de pobreza. Como é que você vai tirar isso aí? Não é verdade? Excepcional, isso, excepcional, exatamente. Quando eu li esse artigo pela primeira vez, eu dei risada, eu dei uma gargalhada. É um absurdo. E isso aí, são leis ou existe o livro, o código de tudo? Não, é a Lei de Falência e Recuperação Judicial. A Lei de Falência e Recuperação Judicial. É a Lei 11.101 de 2005. Que coisa, lamentável. E quando você está fazendo parte da sociedade, como da empresa que faliu, olha que contrassenso. Você, enquanto pessoa física, você está totalmente limpo, com a sua ficha limpa, você faz o que você quiser, porque você não tem nenhum problema. Desde que não se comprove alguma fraude. Se comprovar fraude nos autos da falência, aí a gente aplica um instituto chamado desconsideração da pessoa jurídica. Aí vai para cima do sócio. Doutor, mas só se provar fraude. Com toda certeza, Gianluca, você já deve ter visto alguém que já faliu várias firmas. Como é que se permite? Como é que pode? Porque, claro, gente, nós temos que entender que é o seguinte: uma coisa é uma falência à luz da idoneidade, digamos assim. Outra coisa é uma falência fraudulenta. E eu conheço, claro que jamais citaria, pessoas que já fariam 4, 5 empresas e continuam desfilando com carros maravilhosos e tal. Tudo isso porque a lei lhes dá essa prerrogativa. A livre iniciativa, né, na atividade empresarial. Então, não tem, é o que eu disse, nada impede que ele monte uma outra empresa, uma outra sociedade. O que ele não vai poder se faliu como empresário individual, mais um problema do empresário individual. Sim. Se ele teve uma falência na condição de empresário individual, aí ele não tem como exercer nenhum tipo de atividade mais. O Brasil tem uma estatística em relação a outros países, em termos de falência ou não? Se é um país que tem muita falência ou não? Tem muita falência no país. Tem muita falência, mas graças a Deus também esse quadro está sendo revertido com a recuperação judicial. Muitos pedidos de recuperação judicial. Se você acompanhar esses casos da Lava Jato aí, a grande parte das construtoras estão em recuperação judicial. Isso é público. Tem um site que eu fico sabendo, a empresa está falida, a empresa faliu, está em processo de recuperação judicial. Esses dados tem dados do Serasa, tem dados do Serasa, tem dados de órgãos específicos em recuperação judicial, sites de recuperação judicial.
Então você, e no Diário Oficial também você consegue acompanhar, Diário Oficial, jornais de grande circulação também tem apontando as falências, as recuperações judiciais. Mas quem está em recuperação judicial é como se algo não tivesse sido transitado em julgado, ainda está plenamente gozando dos direitos normais. Isso, normal. Normal. O único fato é que ele tem que comunicar ao mercado que ele está em recuperação. Então, por exemplo, nas notas fiscais, no contrato social, aponta que está em recuperação judicial. Também. Isso. Tudo que envolve nome da empresa tem que estar do lado assim, em recuperação judicial. Em recuperação judicial. Exato. Isso aí, para o empresário, é alguma coisa que também machuca um pouco, né? Eu imagino. Porque, cara, que ele tem dignidade. Mas né? tem um fator interessante, Alberto. Olha que interessante isso aqui. Quando eu busco um fornecedor e estou em recuperação judicial, sabe qual a vantagem do fornecedor me fazer um fornecimento? Que se eventualmente eu falir, esse crédito do fornecimento ocorrido durante a recuperação judicial passa na frente do trabalhista na falência. Entendi. Entendeu? Doutor, acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de recebê-lo aqui, viu? Dá um grande abraço, meu querido amigo Giovanni Di Marzio, que o indicou para que eu trouxesse aqui. Obrigado, eu agradeço demais o convite. Giovanni é um grande amigo, um abração para o Giovanni. E quero mandar um abraço para todos os advogados do Brasil também, todos os operadores do direito. E também aniversário da Ponte Preta. Um abraço para todos os ponte pretanos do Brasil aí. Valeu, a gente vai falar muito do aniversário da Ponte Preta no programa de esportes da noite no RF Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, vamos lá, ó. Dia de afrouxar o nó da gravata. Que delícia, hein, gente? Bom final de semana. Eu volto às 7h05 da noite, depois de ter conversado aqui com o doutor Alexandre Cotrim Gianluca, advogado especialista em direito empresarial. Foi uma delícia a entrevista. Saúde, paz, alegria. Bom final de semana. Até mais. Valeu, filho.